Eu vou iniciar agora no Instagram. Boa tarde, estamos aqui com o Dr. Paulo Russo, ele é clínico geral e cardiologista aqui da Clínica Fares, e hoje ele vai falar pra gente sobre pacientes crônicos em período de coronavírus. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live sobre esse assunto bastante preocupante sobre o coronavírus. Eu sou clínico e cardiologista aqui na Clínica Fares e temos acompanhado com muita atenção essa pandemia. Só a título de recordação, na primeira live que fizemos aqui sobre o assunto, em 26 de março, portanto, aproximadamente 3 semanas, aqui no Brasil, naquela época, estávamos com 2.200 casos aproximadamente e 47 óbitos. Hoje esse número já aumentou significativamente. Estamos com 28 mil casos e praticamente 1.800 óbitos, que é uma estatística bastante preocupante. E o tema que nós vamos comentar hoje é como o paciente com doenças crônicas deve se comportar durante essa pandemia pelo coronavírus. Por que essa preocupação? Todas as estatísticas mostram que os portadores de doenças crônicas estão num grupo de risco de ter a doença, a Covid-19, de uma forma mais grave na sua forma respiratória, com a síndrome respiratória grave. Então, para começar, o que seria uma doença crônica, né? A definição de doença crônica. Estamos nos referindo aqui às doenças crônicas não transmissíveis, ou também chamadas doenças degenerativas. Por doença crônica, nós entendemos toda doença que não tem uma resolução num prazo de até 90 dias, de 3 meses. Após esse prazo, a doença é considerada uma doença crônica. Então temos alguns grupos que estão sendo bem destacados por toda a mídia e tem gerado preocupação nos nossos pacientes, que principalmente o grupo de cardiopatas, hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes portadores de patologias pulmonares crônicas, como enfisema, bronquite crônica, asma brônquica, estariam num grupo de risco de desenvolver essa doença com maior gravidade. Então é um grupo realmente que merece atenção e só precisamos ter em mente que existe uma incidência na população alta de doenças crônicas. Então temos ao redor de 51% da prevalência de doenças crônicas. Para se ter uma ideia, a hipertensão ela está presente em 1 em cada 4 brasileiros, 25%. Então, obviamente, quando se faz a estatística dos casos de coronavírus, vamos encontrar ali na primeira linha, na primeira alíquota, os pacientes portadores de hipertensão com uma prevalência bem importante, né? As outras cardiopatias, como pacientes acometidos por infarto, insuficiência cardíaca, também ocupam um lugar importante, né? E por que seria isso? Os trabalhos mostram que o vírus ele penetra pelo organismo pelas vias respiratórias e a fechadura que ele procura para conseguir entrar nas células é o receptor chamado ECA2, que é relacionado à enzima de conversão da angiotensina. E esse ECA2 existe predominantemente na rinofaringe, em grande quantidade, e nos pulmões e no coração. Então, por isso, a via respiratória é a via de transmissão através de gotículas ou de aerossóis, e acaba invadindo o vírus, ou pela rinofaringe ele consegue penetrar na célula. O vírus é um tipo de agente etiológico que, para sobreviver, ele precisa estar dentro de uma célula, ele precisa parasitar uma célula. A partir do momento que ele está dentro da célula, ele acaba destruindo essa célula e usando o material genético para se replicar e cair novamente na circulação para infestar outras células. Então nós temos o quê? Doenças que têm um grande número aumentado de receptores ECA2
como é o caso da hipertensão, das cardiopatias, das doenças pulmonares, acabam tendo um número maior desses receptores e, portanto, estão mais vulneráveis à ação do vírus. É por esse mecanismo que essas doenças estão mais suscetíveis. Então, nós temos, resumidamente, um grupo de risco dos idosos acima de 60 anos, os hipertensos, que têm grande quantidade de ECA2, os cardiopatas, os portadores de doenças pulmonares, e também trabalhos recentes que chegaram na semana passada, publicados pelos médicos chineses e por médicos italianos. Os pacientes com acidente vascular cerebral também é um grupo de risco importante para desenvolvimento de síndrome respiratória grave. Portanto, esses pacientes devem ficar atentos, devem ser monitorados. E aqui entra um ponto muito importante. Nós estamos observando que esses pacientes acabam não prosseguindo com o tratamento que vinham fazendo da sua doença de base. Tem uma estatística da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que são os médicos que fazem cateterismo. Nessa primeira quinzena de abril, houve uma redução de 70% no número de cateterismos realizados no Brasil. E o que está acontecendo? Pacientes não estão procurando atendimento quando estão com sinais de descompensação, quando não estão se sentindo bem, por conta das suas doenças de base, em virtude do receio de procurar um pronto-socorro e ser contaminado pelo coronavírus, eles acabam não aderindo ao tratamento e não vão procurar assistência médica. Então, queremos lembrar que, às vezes, uma descompensação da doença crônica pode ser mais grave do que uma doença pelo coronavírus, que nem todos os casos de coronavírus evoluem de uma maneira catastrófica. Então, é importante manter o uso da medicação das doenças crônicas. Houve, no início, uma celeuma em relação aos medicamentos que esses pacientes usam, se seriam eles a causa da piora da síndrome respiratória, mas pelos trabalhos, até o momento, não há nada conclusivo. Então, a orientação de várias sociedades internacionais de cardiologia é pela manutenção e pelo tratamento continuado da hipertensão. Não é hora de tentar trocar medicamento ou de parar de tomar medicação pelo receio de que isso possa estar aumentando o risco. Então, gostaríamos de esclarecer que esse risco não está comprovado até o momento e, portanto, a orientação é pela manutenção do tratamento. É interessante que esses trabalhos mais recentes salientam que os pacientes oncológicos, os pacientes renais crônicos e pacientes hepatopatas crônicos não estão tão prevalentes como os outros grupos que nós já comentamos. Provavelmente porque esses pacientes não estão envolvidos com o receptor ECA2. Só aquelas outras patologias que estariam relacionadas ao ECA2 que têm uma maior incidência. Portanto, pacientes transplantados renais também, apesar de teoricamente serem imunossuprimidos pelo uso de medicamentos para evitar rejeição de transplante, não apresentam uma prevalência maior, pelo menos nos trabalhos já realizados na China, onde começou a pandemia, e na Itália, onde viveu-se realmente uma verdadeira catástrofe, né? Então, estamos um pouco mais tranquilos em relação a esses grupos, mas isso não quer dizer que eles não tenham que tomar cuidado. É preciso tomar todo o cuidado, toda a precaução, não levar isso, então eu não tenho mais que me preocupar. Pelo contrário, deve manter todo o cuidado possível. Só estamos comentando que a prevalência não é tão grande quanto a gente poderia imaginar. Nem também pacientes que fazem uso de corticoide oral acabam sendo imunossuprimidos, mas se eles não pertencerem àqueles outros grupos, parece que isso não impacta numa maior incidência da patologia pelo coronavírus, o que é, até certo modo, interessante, que teoricamente nós acharíamos que seriam pacientes também bem mais suscetíveis ao coronavírus.
Doutor, algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas para a gente, eu vou lê-las aqui para você. Pois não. O Paulo José, ele mandou o seguinte: doutor, quais os cuidados para quem tem pressão alta e é idoso deve tomar para evitar o corona? Bom, os cuidados que ele deve tomar são os que já estão sendo preconizados. Independente do grupo a que pertença, seja hipertenso, diabético, pulmonar crônico ou acidente vascular cerebral, os cuidados são a de precaução de contato, né? A lavagem das mãos com frequência, o uso do álcool gel, e uma medida importante que nós recomendamos desde o início, porque trabalhos realizados em países que tiveram uma baixa prevalência de coronavírus, uma das medidas mais efetivas foi o uso da máscara. Mesmo uma máscara manufaturada, uma máscara caseira, não precisa ser uma máscara cirúrgica, se mostrou um importante elemento na prevenção. No início houve uma grande celeuma, uma grande polêmica, falaram que a máscara não tinha utilidade, que era só para quem já estava doente ou para profissionais de saúde. Porém, países como a Coreia do Sul, Taiwan, aderiram ao uso da máscara já no primeiro minuto da pandemia e tiveram uma evolução muito melhor do que países que só tardiamente reconheceram que o uso da máscara tinha a sua proteção. E o hipertenso, como já comentamos, manter o uso da medicação e não deixar de ter contato também com o seu médico, isso é um fato importante, tá? E salientamos que aqui na Fares nós continuamos atendendo os pacientes com todas as precauções, com cuidado redobrado em relação à prevenção, mas não deixamos de acompanhar os pacientes. Isso é muito importante para não ter a descompensação da doença de base. O Jardel Fragoso, ele tem dúvidas referente à quarentena, se são 40 dias ou não. Não, quarentena é um nome genérico, né? O tempo é estimado de acordo com a necessidade. Não é 40 dias obrigatoriamente. Tá? A Isabel mandou o seguinte: eu adquiri o vírus no início de março, me curei, estou imune? Até o presente momento a resposta é sim. Existem alguns casos já reportados de recorrência, de positivação do vírus, mas existe dúvida se foi uma reativação do vírus e não uma nova contaminação. Então, é um vírus que ainda não temos total conhecimento sobre a sua função e sua imunidade, mas a princípio quem teve estaria protegido naturalmente de uma nova infecção. Seria isso. A Jo Silva, ela falou pra gente que ela está gripada há mais de 20 dias e que foi até o pronto-socorro e eles receituaram antibiótico para desinflamar as vias respiratórias e tudo mais. Mas ela está um pouco assustada porque a gripe não melhorou e é uma tosse contínua. Bom, ela deve retornar e deve ser submetida obrigatoriamente a um exame de tomografia computadorizada dos pulmões, que é o exame que realmente pode tranquilizar em relação à existência de maiores complicações ou não. Isso que seria importante. Mais alguma pergunta depois? Não, por hora são essas mesmo. Então podemos encerrar e estamos à disposição para novas perguntas pelos comentários. Obrigado. Muito obrigada, doutor.